A gente falou, eu gostei que vocês falaram bastante sobre essa coisa da mudança dos tempos, de como a gente vive um processo meio. Principalmente pensando em todos os estudiosos que a gente teve uma ruptura muito grande no século XX, né? A gente teve uma mudança de estilo de vida, desde a Revolução Industrial até computadores e tudo mais. E uma coisa que eu tenho visto, conversado, vocês trouxeram aqui até no nosso papo antes de gravação, várias pessoas trazem, essa questão da saúde mental, né? A gente vive um momento onde o mal do nosso século, depressão, ansiedade, a gente vive essas questões de saúde mental mais forte, ou pelo menos temos conversado mais do que em outros momentos que a gente conversou na história. A gente não sofria desses problemas mentais antes, e foi a modernidade que trouxe isso, ou a gente com a modernidade conseguiu olhar para isso com novos olhares? Eu acho que a gente sempre sofreu, né? Eu acho que... A gente sempre sofreu é uma frase muito boa. A gente sempre sofreu. Eu acho E é isso mesmo, né? É nesse sentido. A gente sempre sofreu. No entanto, a contingência, né? A maneira como o mundo muda, né? O mundo vem... eu concordo com você que a mudança que aconteceu no século XX foi uma mudança radical para a história humana. Assim, aconteceram determinados processos ali que aceleraram, né? É só pensar em explosão demográfica, por exemplo. Porra. Sabe? É tipo... Acho que... Eu não sei os números exatamente, mas é tipo, se você vê a curva, é uma curva absurda, assim, absurda. De repente, a Terra está com 7 bilhões de seres humanos. E até então, não era assim, né? Menos de 100 anos atrás, era um número bem mais baixo. Eu não sei os números exatos, mas se você pensar, né? Por esse parâmetro, por exemplo, a gente pode dizer que aconteceu alguma coisa. Terceira Revolução Industrial, 2 grandes guerras. Mas, bom, o que eu quero dizer é... Tinham guerras, tinham populações, tinha sofrimento, tinham questões, né? Eu imagino, por exemplo, tem um filósofo do Renascimento chamado Michel de Montaigne, que eu amo, né? Ele escreveu ensaios, ele escrevia basicamente a partir de si mesmo, pensando, falando, conversando com os filósofos antigos. É um livro, assim, de quase você está conversando com alguém, é um livro muito tranquilo de ler. E ele se aposentou com 30 e poucos anos, porque ele tinha uma pequena propriedade e tal, da família. Ele falou, não, eu vou parar de trabalhar porque eu quero me dedicar à filosofia. E quando ele se aposentou, ele construiu uma pequena torre na propriedade dele com uma vista maravilhosa, né? Aquela coisa, né? Ele imaginava, ele escreveu, ele fez uma pequena biblioteca, escreveu grandes frases de sábios. Quando ele começou a escrever, o que ele tinha? A gente chamaria de ansiedade, mas sei lá, ele se sentia improdutivo. As palavras que ele usa para descrever essa sensação é de que ele estava o tempo inteiro meio afoito, meio sem saber o que fazer, meio achando que ele devia estar fazendo outra coisa, né? Meio que sentindo que aquela vida bucólica e nova que ele tinha arranjado não era para ele. O que ele fez? Ele foi conversar com esses demônios que surgiram no livro. Então, a escrita surgiu como forma de dialogar com esse sofrimento, com essa nova coisa que surgiu. Então, né, ali naquele texto, no Montaigne, isso é mais ou menos no século XV ou XVI, século XVI, né, 1500 e por aí, 40 mais ou menos, ele começou ele fala, a gente tem documentado, são mais de 1000 páginas dele contando questões, assim, de saúde mental, questões de sofrimento, ou seja, isso já existia. O que eu acho é que hoje a gente precisa fazer uma reflexão sobre quais são as coisas que disparam em nós determinados problemas, né, em relação à saúde mental. Então, o nosso tempo vai ter as doenças do nosso tempo, né? A gente estava falando antes de começar, né? Depressão e ansiedade são as doenças do nosso tempo. Para pensar como elas são irmãs gêmeas. Porque o grande grau de exigência, ele vai gerar ou a ansiedade de dar conta de tudo isso, ou a depressão de não dar conta de tudo isso. Então, acho que está muito próximo. Se você for pensar, a gente vive numa sociedade de uma alta demanda de produção, uma alta demanda de atividade, uma alta demanda de tudo, onde... Pensa um adolescente, ele vai prestar vestibular. Ele tá o quê? Ansioso. Ah, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? É essa passagem do será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Que faz a passagem entre ansiedade e depressão.
Algumas pessoas vão estar muito mais de um lado, então vão estar o tempo todo ansiosas, tentando dar conta das demandas. Outras pessoas vão estar mais do outro lado, pensando o tempo todo, não vou conseguir, não vai dar certo, o mundo não tá aí para mim, não vou dar conta. As doenças, elas existem num sentido corporal, então câncer é câncer, né? É falta de dopamina no cérebro, é falta de dopamina no cérebro. Mas o sentido que as doenças ganham, aí isso depende bastante de um contexto histórico. Então, sei lá, o Montaigne, talvez, se ele tivesse visitado um psiquiatra no século XX, talvez alguém tivesse dado um ansiolítico para ele. E talvez os ensaios não existissem. E talvez porque abre um outro problema, mas vamos nos segurar aqui. Então, e isso é outra coisa também, né? Porque aí o cara vai no psiquiatra. Eu trabalhava num CAPS e teve um cara que ele chegou uma vez que ele falou assim: meu chefe me mandou, ele trabalhava num como é que é? Não é posto, num estacionamento. Ele trabalhava no estacionamento e aí ele tava mal. E aí ele foi no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, né? Do SUS. E ele chegou lá e falou: o meu chefe me mandou aqui pra eu melhorar porque eu tenho que trabalhar. E aí a gente olhou pra cara dele e falou: mano, filha da puta. é isso. É isso. É por assim isso que você tá mal, né? É por isso que você tá mal. É assim que funciona. Então o cara, é isso. O cara chegou lá e falou: meu chefe me mandou aqui porque eu tenho que melhorar, porque eu tô dando prejuízo pra ele. Que filha da puta. Então, quando a gente olhou isso, a gente falou: olha, eu não lembro exatamente o que a gente falou, mas foi algo do tipo: olha, a gente quer que você melhore, mas talvez você esteja querendo melhorar pelos motivos errados. E talvez o Montaigne tivesse tomado ansiolítico, talvez ele não tivesse escrito os ensaios. Talvez ele tivesse que lidar com isso de uma outra maneira. Então, de novo, é a questão do sentido, né? Essa depressão. O que a gente faz com ela? Por que ela tá aí? Talvez você não queira trabalhar nesse lugar. Talvez esse lugar seja uma merda. Talvez o seu chefe seja um escroto. Talvez você tenha que arranjar um outro emprego. Como é que a gente pode fazer? Percebe? Essa reflexão é abrir um caminho maior do que eu tenho que melhorar para ir trabalhar amanhã. Esse caminho é muito curto. Ainda bem que o Montaigne não tomou ansiolítico, porque os ensaios são incríveis. E ele enfrentou isso de uma outra maneira. Ele deu o jeito dele lá. Isso é muito legal, né? As doenças de uma época têm as soluções da sua época. Talvez a gente tenha que pensar quais são as outras soluções possíveis, ou as várias soluções possíveis para uma mesma doença, como a depressão, como a ansiedade, etc. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre filosofia com o pessoal do Razão Inadequada. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado para vocês, um outro corte que eu tenho certeza que você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!